Erechim vive um momento de incertezas em diversos setores em virtude da pandemia causada pela Covid-19. Hoje conversamos com o presidente da CIE, Fábio Vendrúsculo, para entender como está sendo planejado grandes eventos que estavam no calendário do segundo semestre, como, por exemplo, o acampamento Farroupilha e a FRINAP. Acompanhe. Um dos eventos mais aguardados por tradicionalistas e apaixonados pelo movimento que cultua a tradição do Rio Grande do Sul está passando por um momento de incertezas em virtude da pandemia. Questionamos o presidente da CIE sobre este evento que, além de movimentar CTGs tradicionalistas, ajuda a preservar a nossa cultura. Eu tenho falado e externado o meu posicionamento. Eu tenho certeza que o acampamento Farroupilha nunca teve tão fácil de ser executado, realizado, né? Justamente por causa da atitude que a CIE tomou no ano passado, junto aos piquetes, né? Aos galpões que estão lá montados. Então foi feito um acerto em que os galpões permanecessem lá durante esse período todo, para esse ano estar montados, sabendo que o custo maior do acampamento Farroupilha para os piquetes é a construção dos galpões, né? Então a gente fez esse acerto e os galpões estão montados lá no Parque da CIE. Por isso que eu falo que seria fácil. Porém, essa resposta, para mim, responder é difícil. Eu acho que a saúde não vai permitir, né? A organização da saúde, os comitês aí, não há condições, não vai ter condições de executar o acampamento Farroupilha. Essa é a minha percepção, infelizmente. A FRINAP, que acontece no município, envolve a região, ajuda no fortalecimento da economia local, também passa pela mesma situação. A FRINAP também vem na mesma linha, né, Sandra? O planejamento dela está pronto, está tudo organizado, nós estávamos com as planilhas prontas para iniciar comercialização, né? Tinha os detalhes de valores que seriam ajustados com o executivo de repasse para a execução da feira. A gente ficou aí praticamente 3 meses negociando esse valor, estávamos muito próximo do que acharíamos ideal naquele momento, em março, para a execução da feira, repasse financeiro, assim dizer, né? E aí a gente entra dentro da pandemia e tudo é nos subtraído e ficamos inertes quanto à programação da FRINAP. Então ela está pronta, ela está programada, porém também eu acho que não tem como nós executar, porque os órgãos de saúde não vão permitir aglomeração aí de muita gente, então fica difícil. Também nessa linha de feiras, só temos uma feira que eu recebi essa semana, um comunicado de que Santa Rosa estaria planejando a feira, como é que chama a feira lá? Expo Soja, né? De Santa Rosa, ela em dezembro seria executada, mas também é difícil falar. Expo Inter, um evento, né, a nível mundial, também foi suspenso. Então, é uma expectativa que a comunidade tem, que a FRINAP seja executada, porém, a gente não tem como, porque os órgãos de saúde não assim vão permitir. Desde o início da pandemia, vivemos dias incertos. Dúvidas se vamos poder abrir as portas de nossos estabelecimentos comerciais. Enfim, as bandeiras nos impedem de fazer um planejamento mais assertivo. O presidente da CIE, Fábio Vendrúsculo, fala sobre a organização das indústrias e dos associados da entidade. As indústrias têm se organizado desde o dia 19 de março, quando houve o primeiro fechamento. De lá para cá, todas as possíveis melhorias e adequações dentro das instituições, das indústrias, do comércio, do serviço, foram tomadas, né? É lógico que não há uma fiscalização rígida sobre isso, mas a gente tem que acreditar que quando a informação nos é passada, tem que absorver e aplicar para o bem-estar de toda a comunidade. Então, isso tem feito. Quanto a CIE, associados da CIE, eu posso afirmar a todos que estão nos assistindo que foi feito o possível e o impossível para prevenir, para auxiliar no combate à Covid-19. E aí a gente vem evoluindo com esse tempo todo, porém uma insegurança muito grande, né? Toda sexta-feira, após o governo do estado determinar os critérios, né, de distanciamento controlado, e diga-se de passagem, é um trabalho muito bem executado, muito bem feito, né, esse projeto do governo do estado, porém a gente discorda às vezes
diante da capacidade produtiva hospitalar que Erechim e a região têm, né, a gente discorda de entrarmos numa bandeira vermelha na sexta-feira, instala-se o pânico em toda a população, em todo colaborador, em toda a empresa, o empreendedor não sabe o que fazer, cai por terra qualquer planejamento, digamos assim, né, de prospecção de melhoria de negócios. Isso vale para o empreendedor, vale para o colaborador dentro da empresa, da instabilidade que se cria é muito grande nesse momento da sexta-feira à tarde, que hoje à tarde nós vamos ter novamente uma bandeira, né? E aí cabe o recurso que a Prefeitura Municipal, junto com as entidades, junto com a AMAL, que a AMAL tem feito um trabalho maravilhoso, o recurso ao Governo do Estado, ele analisa e reverte. Já conseguimos 4 reversões. Então, assim, na próxima será a 5ª. Eu também acredito que nós conseguiremos reverter. Só eu não concordo com essa abre e fecha. Na sexta-feira de noite, vermelho, e na terça-feira de manhã, diante do recurso, segunda-feira de tarde, desculpa, está liberado para o comércio, indústria, enfim, trabalhar normalmente. Eu acho que nós precisamos alinhar esse detalhe. O restante está tudo muito bem organizado, tudo muito bem planejado, e assim deverá ser conduzido. Porém, alguns detalhes poderão ser revistos. Sempre lembrando que a gente não briga por somente financeiro, a gente briga por saúde e equilíbrio financeiro. As duas coisas têm que andar paralelamente e equilibradas, né? Não podemos descompassar. Isso é muito importante e tem que ser levado em conta. Na última semana, o governador Eduardo Leite anunciou a reforma tributária do Estado. Conversamos com o presidente da CIE sobre esta reforma e a forma que ela pode impactar a nossa região e também todos os munícipes. Impacta negativamente, né? Diante do que ele nos apresentou, está em construção ainda toda essa reforma, né? Mas a nível de Federação, Associação Comercial, a gente vem trabalhando junto, lado a lado, e no Governo do Estado, e nós havíamos, 2 anos atrás, junto com a Federação, aceitado a proposta do governo estadual de aumentar a alíquota do ICMS de 1%, de 17% para 18%, e que em 2 anos essa alíquota voltaria aos 17%. E o governo agora nos puxou o tapete dizendo que não, que ele vai continuar com a alíquota, reduz um pouco, mas aumenta outras alíquotas. Então nós vamos falar de IPVA sobre automóvel de 3 para 3,5, acho que é um dos estados mais caros que tem, né? E retrocede, antes era sobre 20 anos, agora é sobre 30 anos. Né? Então uma família humilde, aquele carro mais antigo, ele volta a ter que pagar imposto, né? Então eu diria assim, mais uma vez, quem paga a conta é o setor produtivo e a classe mais baixa vai pagar a conta. Então, o posicionamento nosso, a CIE, né, junto com a Federação, é totalmente contra essa reforma que ele está fazendo. Ela tem que ser estudada, melhorada, ela tem que beneficiar, é extremamente necessário nós melhorarmos nossas economias. E num momento como esse, que a gente perde uma grande receita, que se demite uma série de colaboradores de todos os setores, né, da indústria, do comércio, do serviço, enfim, todos os setores tiveram que encolher, e aí o governo vem e nos taxa com mais impostos. Isso não é viável e não vamos evoluir.